Fala, galerinha, beleza? Tudo na paz? Ô, Israel, eu te vi, hein, velho? Você ligou a câmera aí. Quer deixar ligada não, Israel? Que isso, hein? Que seco, né? Que isso? Ô, louco. Galera, como de costume, né? Na última aula sempre tem menos alunos, né? Tava percebendo isso aí. Mas vamos embora, né? Quem quiser deixar a câmera aberta aí é nós. Tamo junto. Ó, o Matheus já tá aí, né? Sossegado, de boa, folgadão na dele, né? Galera, a última aula nossa foi exatamente falando um pouquinho sobre as reações de eliminação, né? E estava faltando uma parte da reação de hidroalogenação e uma parte que a gente chama de reações de desidratação, né? Que é justamente assim que a gente vem comportando e falando. Agora, pira só, mano, que a gente tem aqui algumas reações assim, né? Pira só, deixa eu colocar aqui, né, ampliado, para a gente ver o que está sucedendo. A reação de cima é uma desidrohalogenação, a gente já aprendeu isso aí. Então, tem a desidrohalogenação, de boa, né? Forma aqui, então, a nossa sendo suave. Aí, quando a gente está fazendo uma desidrohalogenação em que forma uma reação mínima, essa dupla pode ser de forma terminal, ou seja, na extremidade da cadeia. Até aí a gente viu numa boa. O negócio era esse aqui, ó, que a gente parou na última aula. Essa ligação tripla, né, uma ligação tripla importantíssima aí para esse processo, onde aqui eu vou formar um composto insaturado, né? Como é que eu faço isso? Eu saio de composto saturado, ele perde um hidroalogênio, depois perde outro hidroalogênio pela lei de Zaitsev, né? Porque está perdendo aqui hidrogênio do carbono menos hidrogenado, né? Na presença de uma base forte, né, de arrênios, e álcool como catalisadores, né? Álcool é o meio, né? O catalisador em si mesmo que é a base. E aí vai fornecer um calor necessário para essa reação para que forme um alcino, né? Do processo de liberação de ácido que vai fazer a reação com a base. A ideia de usar uma base aqui é porque vai sair um ácido. E aí esse ácido aqui ele vai depois reagir com essa base nesse meio, né? Mas a ideia principal é a formação do alcino como produto majoritário para a gente, né? Como produto principal e não um produto secundário. Agora, aqui embaixo é uma desidrogenação. Você está perdendo hidrogênios, né? Por meio de calor. E agora também eu estou colocando outros catalisadores. Por que outros catalisadores? Porque eles vão fazer esse processo ser formado não só o rompimento da dupla do meio, né? Porque esses aqui, ó, são dois hidrogênios, né? Estou colocando um aqui para cima. Como eles são os carbonos menos hidrogenados, a tendência é eles formarem uma dupla aqui no meio, né? Eles saírem justamente pela regra de Zaitsev. Aqui a ideia de colocar mais catalisadores, né? Esses catalisadores que são próprios para cada tipo de alcano, eles vão ser colocados na presença desse alcano, e aí esse alcano ele vai demorar mais tempo para essa reação acontecer. Quando eu formo apenas um alceno, ela é mais rápida. Quando eu deixo aquele alceno mergulhado no meio da solução para ele continuar reagindo, ele vai fornecer mais duplas ligações. Pode ser alcenos conjugados ou pode ser alcenos condensados. Mas, de certa forma, vai haver mais de uma dupla ligação, que a gente chama esses componentes de dienos. Então, aqui a gente tem o primeiro processo. Primeiro, catalisadores para fazer a coisa acontecer de forma mais efetiva, de uma forma mais enérgica, né? E segundo passo é deixar a reação acontecer por mais tempo. Você não
você não interromper o processo. Que é como se fosse o seguinte, né? Como está na hora do almoço, eu gosto de falar de comida, né? Que aí a gente já vai, tipo assim, dando aquela ideia das lombrigas. As lombrigas tá achando que já está pronto para na hora de comer. E aí, o que que eu falo para você? Que essas reações é como se fosse você fazendo uma comida. Você está fazendo uma comida que, às vezes, por exemplo, você quer fazer um churrasco com a carne mal passada ou com a carne bem passada. Tudo é ponto da carne. Se você quer mais mal passada, você deixa pouco tempo. Se você quer bem passada, você deixa mais tempo. E é dessa forma que o alceno. Se você quer apenas um composto com uma insaturação, você deixa menos tempo dentro lá da reação, do meio reacional. Se você quer com mais de uma ligação dupla, você vai deixando mais tempo. Se a cadeia for muito grande, você pode fornecer duplas em várias etapas da cadeia, né? Como a gente conhece algumas substâncias. Tudo bem, gente? Se você entendeu, deixa aí para mim a hashtag eu entendi. Eu entendi. Frente. Sim, não? Alguém? Todo mundo tá aí, entendeu? Daniel Duarte, Matheus, Israel. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos lá, né? Olha só, pira aqui comigo. A desidratação, que é a última dessas reações, ela pode acontecer de duas maneiras. A desidratação chamada de intramolecular ou a desidratação chamada de intermolecular. E qual que é a diferença entre elas, né? O que que faz esse nome ser diferente, né? O que que é uma intramolecular? Uma intra quer dizer que é uma desidratação dentro da molécula, é a própria molécula que vai liberar a molequinha de água. Ela libera a molequinha de água e forma um alceno. Isso é a uma temperatura mais alta, 170 graus Celsius, em meio ácido. Essa reação só acontece em meio ácido. E aí, pira só comigo. A 170 graus Celsius, você está fazendo com que ele perde água de maneira rápida. Quanto mais quente, mais rápido você está fazendo um componente perder água. E aí você desidrata praticamente todas as moléculas de maneira simultânea. Quando a gente tem aqui, por exemplo, uma desidratação intermolecular, inter é porque é fora, né? Você vai pegar a desidratação, vai liberar água? Vai. Mas uma parte vai ser de uma molécula, outra parte da outra molécula. Junta a molequinha de água e forma aqui o H2O no final do processo. Agora eu quero que você acompanhe comigo isso aqui, ó. Vai sobrar uma cadeia de carbonos em que ela vai se ligar ao oxigênio. Ela se ligando ao oxigênio, a gente forma uma substância que a gente conhece como éter. A gente viu isso lá no começo, lá das funções orgânicas, logo depois de compostos hidroxilados, nós vimos o éter. Essa aqui eu estou apresentando para vocês a reação de eterificação. Essa é a reação de eterificação, que é justamente desse processo para transformar a substância em éter. Então, primeiro eu tenho um álcool, e um álcool ele está se transformando num éter. Isso aqui eu estou falando álcool porque não é só o etanol, né? Você percebeu que isso aqui é o etanol, né? Todas essas substâncias aqui, as duas são o etanol. E aí forma um éter oxetano, ou então conhecido como éter etílico. Só que se eu quiser formar mais éteres, éteres diferentes, eu posso reagir a álcoois diferentes, como, por exemplo, o metanol e o etanol, por exemplo. Aí ficaria o metoxetano, que é um éter diferente. Ou então, se eu reagisse, por exemplo, o propanol com o metanol, ficaria aí o metoxpropano. E aí eu posso ter éteres de maneiras diferentes, tudo varia de acordo com a minha cadeia alcoólica. Só que, perceba bem a temperatura aqui, né? 140 graus Celsius. É uma temperatura menor
do que a temperatura aqui de cima. Então, se eu regulo ali a minha temperatura a 140, 130 graus Celsius, a minha tendência é perder água com uma velocidade menor, perder água de uma maneira mais lenta, né? E aí, o que vai acontecer? Vai favorecer a desidratação intermolecular. Se eu aquecer muito, eu vou favorecer a desidratação intramolecular. E aí a gente percebe que a desidratação intermolecular, que é para a formação desse éter, ela não atende aos pré-requisitos, né, das eliminações. Você consegue ver que nas eliminações a formação é de alcenos, né? É o princípio, né? Formação de alcenos ou ciclos saturados, mas principalmente alcenos. E aí vem aqui e forma um éter. Então aqui é uma reação específica chamada de éterificação, que é feita por meio da desidratação, que é um tipo de eliminação. Mas é também formado de desidratação, é também um tipo de reação de eliminação, mesmo não formando alceno ou ciclo saturado, como a gente estava querendo, né? O Agmar falou assim, professor, quando a pessoa faz chapinha no cabelo, a reação é de desidratação? Sim, a secagem também, né? Só que ali a desidratação é por meio de ebulição, né? Evaporação, não é uma reação em si, né? Um processo físico, porque o seu cabelo ele não muda, né? A sua composição, ele só perde água. E por isso que é chamado de desidratação, mas não uma reação, beleza? É tipo você colocar uma roupa para secar. Essa roupa ela vai secar, ela vai perder a água. É uma desidratação? É, mas não uma reação, em si um processo físico. E foi muito boa, Guimar, sua pergunta, porque a gente precisa saber diferenciar isso, né? A gente precisa saber diferenciar essa ideia de desidratação de processo físico e desidratação de processo químico. Porque o processo químico é quando há mudança, né? A mudança da composição da matéria, que é quando a gente classificava como fenômeno químico. E fenômeno físico é só quando altera a forma da matéria. Aí você está passando a água para o estado gasoso, né? É uma desidratação do meio ali do cabelo, por exemplo. Mas não houve mudança na composição química. A Adriele está perguntando por que danifica o cabelo. Eu realmente não sei, Daniele, sim, o conceito por trás mesmo. Mas eu posso supor que esquenta os fios, e como eles perdem muita água, talvez eles podem ficar quebradiços. Eu realmente falar assim, ó, com propriedade, que 100% certeza que é isso, eu não sei. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Se não, coloca aí, hashtag eu entendi. Para eu poder passar para frente. Assim que acabar a aula, eu vou mandar vocês, tá? Vou mandar para a escola e a escola vai postar no site para vocês, tá bom? Daniel Duarte está perguntando, professor, mas aqueles produtos que passam no cabelo para alisar junto com a chapinha não seria uma reação? Eduardo, tipo assim, o formol, né? Alguns produtos de creme e tal, tudo mais, eu acho que é para moldar melhor o cabelo e tal, mas o cabelo em si, ele não muda a sua composição, né? Ele ainda é a base de queratina e ele fica do mesmo jeito, né? Mas, tipo assim, ele pode... Essa parte de fora, né, que é a parte de fora que fica da fora da nossa cabeça, é suscetível ao alisamento, né? Há processos em que perde água, processos que recebe água, tem hidratação, tem desidratação, tem cremes, né, e tudo mais, em que vai modificar só talvez a forma, mas não a sua composição. Tá bom, Eduardo? Porque, por exemplo, igual eu que tenho cabelo ruim, né? Eu que tenho cabelo ruim, muito ruim mesmo, por isso que eu corto curtinho assim, né? Além de ter um tufo aqui que ele não penteia, né? Eu tenho um tufo que se eu deixar o cabelo crescer, tem um tufo que não penteia. Então eu corto baixinho. Se eu passar esses produtos, a composição não, eu não vou começar a nascer cabelo bom, entendeu? Ele não muda a sua composição, né? Então ele só pode se moldar. A Adriele está falando, pelo fato de não alterar a composição do cabelo, o formol não é um composto químico, o formol é um composto químico.
né? Ele pode provocar a queda do cabelo, né? Porque ele pode matar a raiz, né? E aí sim é um produto, vamos dizer assim, ó, pseudotóxico, né? Que ele não vai matar você, mas ele pode matar um pouco do folículo, né? Do seu cabelo e tudo mais. Eu, sinceramente, não tenho muita propriedade para falar sobre isso, tá? Eu posso falar do formol, mas eu não posso falar, por exemplo, do folículo, né? Dos tipos de cabelo e por aí vai, tá bom? Olha só, a formação de anidridos. Eu ia falar disso, anidrido. Tem um anidrido muito famoso chamado anidrido acético. Né? Alguém já ouviu falar disso? Essa formação é também por desidratação intermolecular. O que é uma desidratação intermolecular? É quando eu vou ter uma molequinha junto com a outra. Olha só que legal. Aqui eu tenho uma mistura entre ácido acético, ácido propanóico e um ácido metanóico. Né? Tem uma mistura. Essa mistura ela acontece de maneira boa e eficaz. Se eu esquentar isso aqui a 130 graus Celsius ou a 140 graus Celsius, isso aqui já está em meio ácido, né? Porque são ácidos, né? São ácidos carboxílicos. 130 graus Celsius, o que vai acontecer? Uma das moléculas vai funcionar como ácido, que é justamente o ácido metanóico, porque ele é um ácido mais forte, um pouquinho, ele tem um grau de ionização maior. Então, ele funciona como ácido, e a outra molequinha funciona como uma base. As duas liberam água. E aí, ó, esse carboninho que tá bem, que agora eu vou fazer de vermelho, né, para dar um destaque. Esse carboninho bem aqui, ele se liga a esse oxigênio, formando então, ó, nós temos aqui um anidrido. Todas as vezes que eu tenho essa estrutura aqui, ó, isso aqui é chamado de anidrido. C-O, O-C-O. Então, nós temos essa formação aqui que é chamada de anidrido, tá bom? Eu coloquei mais um exemplo aqui do ácido metanóico com ácido metanóico, né? Que é do mesmo grupo. E aí, Matheus, quer falar alguma coisa? Nope. Eu liguei meu áudio sem querer. E aí, o que acontece? Acontece a formação do mesmo anidrido. Isso aqui é chamado de anidrido. Tá bom? Esse é um grupo funcional de anidrido e ele é formado por meio de desidratação, né? Desidratação. E aí forma aqui, ó, nossa molequinha de água. Tudo que libera água é chamado de desidratação. A Sângela está perguntando, professor, a reação de ácido e base é uma desidratação também? Sângela, e essa foi uma ótima pergunta, porque era o próximo comentário que eu ia fazer. Quando a gente tem ali uma reação de neutralização, né, que é uma reação entre ácido e base, ela também é chamada pseudo e desidratação. Por que pseudodesidratação? Porque as moléculas envolvidas, elas liberam água, mas a água envolvida, ela não é de duas moléculas iguais ou da mesma função, como a gente viu o álcool e como a gente está vendo o ácido, né? Que são, por exemplo, da desidratação intermolecular. Quando a gente vê a desidratação a gente não vê isso também nos ácidos e nas bases, né? Não é uma água que sai da própria molécula. Eu preciso ter o H+ do ácido e o OH- da base. A reação de ácido e base ela é melhor classificada como reação de dupla troca, tá bom? Uma reação de dupla troca. Apesar de ela ser também chamada de reação de pseudodesidratação. Mas o problema ali, né, que é a reação de neutralização, que ela tem um nome até mais específico, né, melhor neutralização, por causa do ácido e da base serem neutralizados, eles estão liberando água e a água como subproduto. Aqui nas reações orgânicas a gente consegue ver isso também, tanto nas reações dos ácidos carboxílicos com as bases, formando os tensoativos, quanto também nas reações de esterificação. A reação de esterificação também libera água e também é um tipo de desidratação. Então, essas reações de desidratação, eu posso classificar elas de diversas maneiras. Nesse caso aqui, eu estou eliminando de uma única substância. Então, por exemplo, ou se não for de uma única substância,
eu estou liberando de substâncias semelhantes, né, que eu estou liberando justamente a água. Então, um processo de eliminação nessas reações que a gente está vendo aqui agora. Tudo bem? Conseguiu entender? Se sim, deixa seu hashtag aí, eu entendi. Beleza. Daqui para frente agora, ó, eu vou mandar também essa lista para vocês, tá? Essa listinha aqui, ó. Listinha marota nossa aqui, né? Olha só. Reaçãozinha, ó, questãozinha do Mackenzie. É uma faculdade muito boa, né, o Mackenzie. Vamos lá. Reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de átomos de moléculas são eliminados dela, formando-se um novo composto orgânico, além de um composto também inorgânico. Esse composto inorgânico, normalmente, né, na reação de desidratação, é a água. Na reação de desidrohalogenação, é um ácido de arrênios. Quando a gente tem ali a desalogenação, é um gás ali, ou cloro, ou bromo, normalmente. E quando é a desidrogenação, a gente tem ali a eliminação de hidrogênio. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em que a molécula inorgânica eliminada é a água. A desidratação dos álcoois em meio ácido e sob aquecimento pode se dar de duas formas, intramolecular e intermolecular. Foi a última coisa que a gente viu aqui. Sendo assim, os produtos obtidos nas desidratações intra e inter do etanol, sob as condições adequadas, são respectivamente o quê? E aí ele vai te dar algumas alternativas. E aí é o que a gente tem que realmente voltar lá, né? Voltar lá para ver esse Gary aqui, justamente aqui, né? Nós temos aqui o etanol. Etanol, né? Ó, o etanol, beleza. Numa reação de intramolecular, o que vai acontecer? Vai sair hidroxila e água. Beleza. O negócio é que forma uma dupla ligação entre os carbonos envolvidos. Formou o nosso alceno, que é conhecido como eteno. E aqui embaixo, você vê que forneceu justamente aqui a hidroxila e o hidrogênio de forma intermolecular. Formou a água, carbono se ligou ao oxigênio, formando então um éter, que é o etoxetano. Aí a gente vem aqui, ó, lá na nossa lista. Qual que é a letra que corresponde àqueles dois produtos? Qual que é a letra que corresponde aos dois produtos? A Slângela soltou aí, né? Soltou a braba. É a letra E, justamente a letra E. Por que a letra E? Porque na letra E nós temos aqui o etileno e nós temos o etoxetano. Agora, e se a gente fosse fazer em álcoois mais complexos? Será que vocês conseguiriam fazer isso num álcool mais complexo? Por exemplo, assim, ó. Qual seria o produto da reação intramolecular dessa desidratação? Qual seria o produto formado aí? O que vocês acham? Faz aí, e me dá o nome e o PAC dela, dessa cadeia. Vocês conseguem fazer assim? Matheus? Consegue? Então vai lá, velho, manda ver. Não é um monólogo, né? Ó, a Sângela já fez, velho. A Sângela já fez aqui, ó. Sângela, abre o áudio aí e me explica como é que você chegou nesse resultado. Porque tá certo.
É porque, no caso, vai perder o OH, que é a hidroxila, e o outro carbono, que vai ser o menos hidrogenizado, vai perder outro oxigênio, formando uma dupla ligação entre o carbono que tem a hidroxila e o que é o menos hidrogenado e liberando água. Aí, no caso, fica o but2N mais água. Isso aí, velho. Mandou bem, viu? Ele vai sair, ele vai tirar o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, ó, que é malandro. Por que ele vai perder desse e não do CH3? Ele vai perder aqui justamente por causa daquela regra de Side-Cef, né? A regra do sai da minha frente, Side-Cef, que é justamente aqui que vai liberar água. Vai liberar água. Beleza, né? Beleza. E aí, olha só, a dupla vai formar aqui no meio. Então, vai ficar o but2Eno. Esse aqui é o produto majoritário, né? O outro também vai formar o but1Eno, só que de forma minoritária. Normalmente, no vestibular, ele te pede a forma majoritária, né? O que é mais propenso a cadeia fazer. Agora, ao mesmo tempo, exposição molecular, como é que ia suceder esse produto, né? Aí eu teria o seguinte, ó. Eu teria um OH mais outra cadeia igual dela. Mais um OH. E aí, o que sairia? Sairia o hidrogênio e sairia o OH. Formaria a nossa água. Top demais. Agora sobrou um oxigênio aqui. Esse carboninho bem aqui, ele vai entrar nesse oxigênio. Favorecendo, então, uma coisinha que eu vou chamar, né? Essa cadeia aí, chamada de éter sec butílico, ou então tox sec butano, né? Isso pode ser também esse nome. Então, tudo, velho, vai variar de quê? Dos seus componentes, como que você vai estar reagindo dentro da reação, né? Então, álcoois mais complexos vai ter que obedecer a regra de Side-Cef. Lembrar que é sempre perdido o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Isso aqui, velho, uma questãozinha simples dessa, por exemplo, pode cair no ITA, né? O ITA adora cobrar esse tipo de reação química. Beleza? Tá aí, tudo bem? Se sim, fala aí, hashtag eu entendi. Sim, não? Beleza. Vamos para o número 2. E essa número 2 aqui, ela é cremosinha, velho. É uma reação cremosinha. É nossa, é uma delícia essa questão. Pira só. O tamoxifeno, eu coloquei ela aqui de propósito. Primeiro, ó, você vê que eu coloquei aqui essa aqui de propósito, porque a primeira questão aqui, né, ela já te explica o que é uma reação de eliminação, né? E te deu uma ideia de desidratação também. Então, ele já te explica, logo na primeira questão aqui da minha lista. Na segunda questão aqui, né, eu coloquei porque a gente está no Outubro Rosa, né? Justamente aí a ideia da prevenção do câncer de mama, né? Um movimento muito inteligente e solidário aí, né? Se vocês puderem participar sempre, né? É top. O tamoxifeno é um medicamento oral mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua função é impedir que a célula cancerígena perceba os hormônios femininos. Assim, bloqueia seu crescimento e causa a morte dessas células. O tamoxifeno é obtido por via sintética e abaixo está representada a última etapa de reação para sua obtenção. A respeito do esquema reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. Assinar a alternativa que apresenta a afirmativa correta. Então, vamos lá, ó. Letra A. A conversão de A em B é uma reação de hidratação?
que vocês acham? Por que ela é falsa, Adriele? O Sandila. Porque aí mostra que perdeu a hidroxila e não que foi adicionado água. Isso mesmo. Você está coberta de razão, né? Então, não houve hidratação. Vamos ver aqui, então. Letra B. A estrutura B apresenta um carbono quiral? A estrutura B apresenta um carbono quiral? Essa aqui é boa para te confundir, né? Porque a estrutura é grande, então ela tem a capacidade de ter carbonos quirais maiores, né? Então a gente tem, tipo assim, tem uma capacidade maior, uma chance maior para um carbono quando a estrutura é maior, né? Não é possível que não vai ter um carbono que não seja quiral. E aqui não tem, né? Você vai ver aqui, ó, não tem nenhum carbono quiral. Você consegue achar carbono quiral no primeiro aqui? Você consegue achar carbono quiral? Você consegue achar quantos carbonos aí, Sângela? Um? Hã? Você conseguiu achar esse aqui? Confirma para mim. Isso. E esse aqui do ladinho, ó? Verdade. Se fosse uma cobra, hein? Tinha te mordido, hein? Pois é. Até porque lá na letra D, não, letra D não, lá na letra E, ele vai te perguntar alguma coisa sobre esses carbonos quirais. Percebe que a letra C, acho que vai ser a correta, porque ele fala o seguinte, ó. A conversão de A em B é uma reação de eliminação, uma desidratação. Por quê? Porque aqui nós temos um hidrogêniozinho, e esse hidrogêniozinho, ele foi eliminado junto com a hidroxila. Ele foi eliminado junto com a hidroxila, né? Porque você não vê mais hidrogêniozinho aqui, né? Nesse carboninho aqui, e nem mais hidroxila nesse carboninho, fazendo com que haja agora uma dupla ligação entre eles, que é o que a gente está propondo, né? É o que a gente está propondo. É uma reação de eliminação, né? Desidratação e formação de alcenos. A Adriele falou assim, professor, por que não mostra a formação da água na reação 2? É justamente porque é um subproduto, oi, Adriele, é um subproduto, né? Quando a gente fala de reações orgânicas, a gente fala que é o substrato que sofre a reação. Então, eu olho o substrato e ele vai formar uma outra cadeia orgânica B, sei lá, um outro substrato que depois vai reagir novamente. Mas né? E aí a gente consegue imaginar que a água, ela está aqui sim, né? Na forma de um subproduto, que é um produto que ele é indesejável para a gente aqui nesse processo. Tá bom? Agora, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Letra D. A estrutura A apresenta uma função nitrogenada, composta por uma amina secundária. Na letra A, esse nitrogênio aqui é uma amina secundária? Ele possui uma função nitrogenada. Só que é uma amina que não é secundária, né? É uma amina, na verdade, o quê? Terciária. É uma amina terciária. Olha só o tanto de coisa que ele te pediu. Ele te pediu saber hidratação, reação. Aqui ele te falou o seguinte, ó, reação de adição. Aqui ele falou sobre isomeria, ó. Aqui ele falou sobre reação de desidratação, que é eliminação. E aqui agora ele falou sobre uma função, além de função, a classificação dessa função. Cara, olha o tanto que essa questão é cremosa. Na moral, né? Olha o tanto de coisa que ele te pede. Ele fala na letra E que apresenta a estrutura A, apresenta um carbono quiral. O erro é essa palavrinha aqui, né? Porque como eu mostrei para vocês, nós temos aqui 2 carbonos quirais, que é justamente esses que eu vou fazer aqui de azul. E aí a minha pergunta a mais ainda para vocês é, nós temos quantos isômeros opticamente ativos da molécula A?
Nós temos quantos isômeros opticamente ativos? Todo mundo aí, ó, acertando aí, né? A Maria Clara, o Rafael, o Duarte, né? O D. Duarte, a Sângela, todo mundo aí, 4 isômeros. O Israel, porque é 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Então, se eu tenho 2 carbonos quirais, eu tenho 4 isômeros opticamente ativos. Tudo bem, gente? Você entendeu? Se sim, coloca aí para mim a hashtag eu entendi. Eu entendi, professor. Eu entendi. Falando em entender, gente, falando em entender, você vem aqui, ó, nesse link que eu te mandei aí e agenda o lembrete, pelo amor de Deus. Você vê a live dessa semana, tá? Sobre tabela periódica. A gente vai tratar um trem muito massa sobre tabela periódica. Essa lista que eu acabei de resolver com vocês tem mais 2 questões, né? São 5 no total, eu resolvi 3 com vocês. Vou deixar mais 2 para vocês resolverem aí. Eu vou mandar hoje tudo, assim que acabar a aula agora, já estou mandando lá para o Planeta, né? Eles vão postar essa lista para vocês e os slides de reações de eliminação. Quando a gente voltar às aulas, né? Semana que vem não vai ter aula, mas na outra semana a gente já vai começar em reações de substituição. E aí a gente vai ver reações de substituição e a gente praticamente vai matar o nosso conteúdo, tá bom? A gente vai matar o nosso conteúdo programado até o dia 6 de novembro, se eu não me engano, tá bom? Gente, no mais, que Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana, depois uma ótima outra semana de saco cheio, né? E se liguem, velho, se liguem, porque nós estamos juntos. É nóis. Aquele abraço. Valeu. Falou. 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 Falou, Leque.